Boa noite, irmãos. Boa noite à Igreja Central de Juiz de Fora. É uma grande alegria podermos estar mais uma vez repartindo o pão da vida com os irmãos. Agradeço o convite do irmão Isaac. Muito obrigado, Isaac. Deus continue também te abençoando no seu ministério, no seu trabalho aí na igreja. Isso é muito importante para todos nós. Amém? Já tive aqui uma vez, passando a lição aqui com os irmãos, e dessa vez eu fui convidado a trazer a mensagem dessa noite. E é um grande privilégio, né? Um dia chuvoso, temos a oportunidade de sairmos de nossos lares, estarmos aqui reunidos para adorar e engrandecer o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu fiquei pensando qual mensagem que Deus estaria preparando para nós nessa noite. E você que trouxe a sua Bíblia, eu quero convidá-los. Seja bem-vindo também vocês que estão em casa, né, através das redes sociais, sejam muito bem-vindos. E você também pode acompanhar em casa, pegando a sua Bíblia. Nós vamos abrir em 2 Samuel, capítulo 23. Segunda Samuel, capítulo 23, verso 11 e 12. Aqui no versículo 8, tem um subtítulo que na minha Bíblia está escrito, Os Valentes de Davi. De alguém está diferente do meu subtítulo? Alguém tem uma versão diferente da minha? Os Valentes de Davi. Aqui, irmãos, Samuel, ele achou importante elencar alguns homens que tiveram a oportunidade de lutar ao lado de Davi. E por isso, o nome deles está registrado aqui na Bíblia, porque eles se tornaram os valentes de Davi. Aqui nós encontramos vários nomes desconhecidos. E nessa noite eu escolhi meditarmos na vida de um homem pouco falado, mas que ele vai trazer alguma experiência importante e tenho certeza que você sairá daqui mais energizado pelo que aconteceu na vida dele e que você persiga também na sua vida. Então veja bem no versículo 11 e 12 de 2 Samuel, diz assim: Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Amém? Como isso aqui aconteceu, humanamente falando, não tem como explicar. Aqui nós vemos a vida de um herói. Tanto é que o nome dele está registrado entre os valentes de Davi. Samá era um homem corajoso, um homem acostumado com as batalhas, um homem que não temia a sua própria vida, a ponto de fazer algo que os outros não puderam fazer. Aqui estava o inimigo diante dele. E se lembrarmos, né, os filisteus, quantas dificuldades os filisteus causaram ao povo de Israel. Todas as vezes que o povo de Israel, às vezes estava feliz, o povo estava feliz, estavam prosperando, de repente vinha o inimigo para tentar, eram os filisteus. Os filisteus, todas as vezes, estavam ali para trazer um tormento na vida do povo de Israel. Né? E não era diferente aqui nesse momento. Mas Samá se posicionou no meio daquele terreno, e Deus usou um grande livramento através da vida de Samá. Quando nós analisamos desse jeito, fica parecendo que Samá sempre foi um herói. Sempre foi. Já nasceu com o DNA de vencedor. Já nasceu como um grande campeão. Mas infelizmente, não é isso que a história nos mostra. Se voltarmos no livro de 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 e 2, vamos voltar um pouquinho, agora em 1 Samuel,
capítulo 22, verso 1 e 2. Nós vamos entender um pouco no pano de fundo, na vida de Davi, como era Samar. Antes desse episódio, algum tempo antes desse episódio. Veja bem, 1 Samuel 22, 1 e 2, diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então, aquele rol da fama que nós vimos em 2 Samuel, nada mais é do que os homens que foram ter com Davi na caverna de Adulão. E aqui a Bíblia traz 3 características negativas que esses homens tinham. Quais eram elas? Eles eram homens que se achavam em aperto, endividados e amargurados de espírito. O que vem a ser um homem amargurado de espírito? Um homem deprimido? Um homem, imagina Samar e os outros, mas nós estamos analisando a vida de Samar. Imagine ele na aldeia, andando, caminhando, e deve aqui, deve ali, deve lá, e as pessoas começavam a olhar torto para ele, e Samar já não via mais ambiente para ficar no meio das pessoas, cabisbaixo, triste, derrotado, praticamente marginalizado, e eu fico até imaginando as pessoas dizendo para ele: Samar, seu lugar não é aqui não, seu lugar é longe daqui, você não se enquadra no nosso padrão. E aí Samar e outros homens ouvem dizer que Davi estava na caverna de Adulão, e se juntaram, porque não se encontravam mais no meio do povo, e foge, então vai para a caverna de Adulão. Imagina as pessoas falando: isso mesmo Samar, vai para o meio da caverna, no meio do buraco, que é o seu lugar, não aqui no meio de nós. Sabe, queridos, só que quando aqueles homens desceram até a caverna, lá eles não encontraram qualquer um. Eles encontraram um que se fez chefe sobre eles, e esse era Davi. Davi sabia o que aqueles homens passavam. Aqueles homens ridicularizados, excluídos, taxados como fracassados, agora encontram um homem de guerra, homem valoroso, mas que também sabia o que era ser taxado de fracassado, sim ou não? Afinal de contas, quando Deus foi escolher o sucessor de Saul, foi até a casa de Jessé, Samuel foi até a casa de Jessé, e lá Jessé fez um desfile, passando os seus filhos, que seria o futuro rei. E aí Jessé, todo orgulhoso, passa o filho mais velho, passa o segundo, passa o terceiro, e de repente acabou os filhos que estavam ali. Samuel pergunta: mas acabou os filhos? Ele disse: tem um menino, tadinho, menino, está lá no meio das ovelhas, ele é franzino, traz ele. E quando chega Davi, franzino, com um padrão que não se enquadrava dentro do julgamento daqueles que estavam julgando, até do seu próprio pai, esse era o escolhido. Sabe por quê? Porque o homem olha o exterior, mas Deus vê o coração da pessoa, vê as intenções da pessoa. E a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Sabe? Aqueles homens se identificaram com Davi, assim como Davi se identificou com aqueles homens. É interessante, né? A terceira lei de Newton diz, na física, que os opostos se atraem. Não é verdade isso? Porém, quando falamos em relacionamento interpessoal, os semelhantes se atraem, não os opostos. Quando aqueles homens quando Davi viu o que eram aqueles homens, Davi não viu homens derrotados, mas Davi viu
homens que poderiam ser transformados. Constantemente nós julgamos as pessoas, julgamos coisas. Isso faz parte da nossa natureza, não é? Eu me recordo que a primeira vez que eu conheci uma fruta chamada kiwi, eu não gostei, visualmente falando. Ela é estranha, né? Meio peluda, estranha. Mas quando eu cortei ela, Isaac, foi amor à primeira vista, porque ela é brilhante, cintilante, e quando você come ela na salada, então, fica mais gostoso ainda, não é? Estudando sobre o tema dessa noite, eu me lembrei de uma história de um homem, lá nos Estados Unidos. Ele precisava muito de um emprego. Então, de repente, ele viu uma oportunidade de emprego na Microsoft. E lá a função seria ser um faxineiro. Foi mais que depressa, se arrumou, se ajeitou e foi para lá. Chegando lá, se encontrou com o chefe de RH, Recursos Humanos, que foi entrevistá-lo. Conversou com ele, bateu um papo e falou: vamos fazer um teste. Varre todo esse pátio aqui. E o homem varreu com maestria, mostrou muita desenvoltura. E aí, o chefe de RH disse assim: você está aprovado, o emprego é seu. Passe aqui amanhã e você começa às 7 da manhã. E ele foi saindo e falou: ô, senhor Jorge, por favor, passe para mim o seu e-mail para que eu possa passar o calendário e as outras coisas que eu preciso passar para você. Ele, meio cabisbaixo, meio envergonhado, disse assim: ô, meu amigo, eu não tenho e-mail, eu não tenho nem computador. Ele disse: mas como? Se você não tem e-mail, nós somos uma empresa de tecnologia, você é vamos dizer, um indigente virtual. Infelizmente, você não está capacitado para essa função. Ele saiu cabisbaixo, triste, chegou lá embaixo, pôs a mão no bolso, $10 que ele tinha. O que eu vou fazer? Decidiu então comprar $10 de tomates e saiu vendendo na rua, na redondeza. Dos 10 virou 20. Ele reinvestiu os 20, virou 40. Comprou mais, virou 80. Chegou em casa naquele dia com um bom valor. No outro dia ele falou: vou fazer isso de novo. E começou. E ali ele começou a investir em outros legumes, frutas, verduras. E agora ele já não conseguia ir mais a pé. Comprou então uma motocicleta com bagageiro e começou a entregar. Pouco tempo depois ele já tinha um caminhãozinho. E alguns anos mais tarde, o seu Jorge se tornou um dos maiores vendedores de produtos alimentícios da região. Vejam bem, o homem que saiu taxado, talvez imagine, quando ele saiu daquela entrevista, saiu derrotado. Eu não valho nada, poderia ter pensado ele. E os outros julgando também: olha, coitado, esse não sabe nem, quer trabalhar numa empresa de tecnologia, mas não sabe nem, não tem nem e-mail, nem computador, né? E aí, alguns anos mais tarde, uns 10 anos depois, ele já tinha bons patrimônios. Então reuniu-se a família e a esposa falou: Jorge, nós precisamos de fazer um seguro para as nossas propriedades, para tudo que nós temos. Ele falou: muito bem. Chamou então uma pessoa e ali eles foram fazer o seguro, uma apólice de seguros, conversaram, entraram no acordo, e o jovem que estava fazendo aquela apólice de seguros, ele disse assim: senhor Jorge, agora nós vamos terminar aqui a parte burocrática, um pouco chata, mas é importante. Nome, endereço, telefone, tal. Senhor Jorge, passa para mim o seu e-mail, que é para a gente conversar, mandar algumas coisas que for necessário. Ele disse: meu filho, eu não tenho e-mail. E o jovem falou assim: mas como? Você não tem e-mail? E o senhor tem todo esse império e não sabe nem mexer em computador e não tem nem e-mail? Eu fico imaginando, senhor Jorge, se o senhor tivesse e-mail, onde o senhor estaria hoje? Ele falou: meu filho, se eu tivesse e-mail, hoje eu seria faxineiro na Microsoft. Percebem? Como que muitas vezes um tropeço não significa o nosso fim. Um tropeço pode ser o início de uma grande vitória. Então muitas vezes nós rotulamos e julgamos sem conhecer, mas Deus, ele tem algo muito maior para nos oferecer do que nossa mente vã é capaz de entender. Entende?
Aquele homem, Samar, decidiu ser um homem valente, porque ele encontrou naquela caverna um homem capaz de transmitir para ele aquilo que ele precisava. E aqui eu quero abrir um parênteses importante, irmãos. Davi, ele ensinou muitas coisas para aqueles homens, porque Davi tinha o que ensinar para aqueles homens. Você nunca poderá dar para alguém algo que você não tem. Guarde isso, é ouro em pó, hein? Isso é coisa importante. Você nunca poderá dar para alguém algo que você não tem. Às vezes nós queremos que as pessoas se entreguem a Jesus, mas nós mesmos não nos entregamos para Jesus. Às vezes nós queremos que a pessoa tenha uma porção dobrada do Espírito Santo e achamos que só apenas por pregar isso irá acontecer, sendo que nós não damos isso porque nós não temos isso. Infelizmente, Davi, ele deu aquilo porque ele tinha o que dar para eles. Davi deu a volta por cima. Depois vocês leiam um pouco sobre esse texto e vocês vão ver que outros homens, destes também que foram valentes de Davi, teve homens que mataram gigantes também, um homem de uma grande estatura, e um outro matou um leão. Tudo isso quem havia feito também? Davi. Davi ensinou a arte da guerra para aqueles homens. Ensinou a serem valentes e valorosos. Agora, eu quero mostrar para os irmãos algo importante. Quando Samar se posicionou no meio daquela terra, ele defendeu aquilo que era importante para ele. O que era importante para ele, ele colocou a sua vida toda em prol daquilo que ele acreditava. O tema da nossa mensagem dessa noite é qual? Qual que é, Isaac? Combati o bom combate. Muitas pessoas gastam muita energia da sua vida combatendo batalhas que não são tão importantes. Nós não conseguimos batalhar todas as batalhas, combater todos os combates. E às vezes nós estamos combatendo no lugar errado. E estamos gastando a nossa energia em coisas vãs. Qual que é o seu terreno de lentilhas? É possível que eu esteja falando nessa noite para alguém que o seu pedaço de terra de lentilhas seja a sua família. E você tem visto a sua família desmoronando. Você tem visto o inimigo cirandando em volta da sua casa, do seu lar, enviando os seus dardos inflamados. E você sai de lado dizendo, eu não tenho nada com isso. E tem. A batalha é sua. É nessa batalha que você tem que colocar toda a sua energia, e não em outras batalhas. Canalize aquilo que é importante para você e defenda, assim como Samar defendeu o que era importante para ele. Quantas pessoas têm deixado a sua família desmoronar, e não têm tomado a atitude de se posicionar no meio da terra, de se posicionar no meio do problema, e dizer, eu estou aqui para defender o que é importante para mim, e a minha família é importante para mim. A não ser que você não ache que sua família seja importante para você. Se você acha que outras coisas são mais importantes do que a sua família, mas se você acha que a sua família é importante para você, defenda. Não permita que o inimigo faça o que ele quer fazer com todos nós, porque a palavra de Deus diz que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. E não pense você que ele não quer destruir as nossas famílias, porque ele sabe que famílias desestruturadas é igual a pessoas que não estão totalmente preparadas para o reino dos céus. Defendamos aquilo que é importante para nós. Talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que a sua terra de lentilhas seja a sua espiritualidade.
Talvez eu esteja falando para alguém que não consegue, não tem conseguido passar nenhuma hora sequer meditando sobre o sacrifício de Cristo. Talvez esteja falando para alguém que não está conseguindo abrir a palavra de Deus, não está conseguindo se ajoelhar e orar. Talvez esteja falando para alguém que um dia experimentou algo poderoso em seu coração, o Evangelho queimando, um desejo incontrolável de falar para as pessoas aquilo que Deus fez em sua vida, mas que hoje não tem conseguido mais falar. Hoje não tem sentido mais o toque do Espírito Santo. Nós precisamos buscar e beber da fonte da vida que é Cristo Jesus, irmãos. Nós estamos passando momentos sérios neste mundo. E aqueles que estudam as profecias entendem que os sinais estão aí para nos mostrar. E como nós estamos perante esses sinais? Como nós respondemos a esses sinais? Ficamos indiferentes ou estamos nos posicionando? Combati o bom combate, diz Paulo. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, na qual receberei naquele dia. Queridos, não troque nada neste mundo pelo que Deus quer entregar para você. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E muitas vezes nós estamos trocando o paraíso, o que Deus tem preparado para nós, por coisas vãs dessa terra. Porque estamos combatendo, não um bom combate, mas estamos gastando muita energia em coisas deste mundo. Que nós possamos a cada dia ter a certeza que nós precisamos estar do lado certo. Na Bíblia, aqui em 2 Samuel, você vai encontrar que todo o povo fugia de diante dos filisteus, mas Samar se posicionou. É possível que todos os que fugiram sejam até muitos daqueles que ridicularizaram um dia Samar, chamando ele de derrotado, chamando ele de excluído, dizendo que ali não era o lugar dele. Mas agora Samar, se mostrando um herói, se posiciona e defende o que é importante para ele. Mas uma coisa é importante entendermos aqui: o nome de Samar está registrado, mas o nome dos que fugiram não está registrado. Sabe o que isso diz para mim? Sabe o que diz para mim? O nome do herói fica marcado na história, mas o nome do covarde não aparece. Por isso que existe um livro no céu, e lá o nosso nome estará escrito. Quer você ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Ou quer você estar junto àqueles outros que receberão uma má notícia de Jesus? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para vós. Ou estaremos junto aos heróis que batalharam, combateram o bom combate, tiveram discernimento em entender qual é o combate que vale a pena combater nessa terra, e receberão de Cristo: vinde benditos de meu Pai, para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Precisamos nos posicionar. Eu não sei se algumas pessoas não conhecem esse livro. Muito bom esse livro, Eventos Finais. Vou ler só um pedacinho aqui para vocês, na página 42, olha só. Oração e esforço. Esforço e oração serão a ocupação de sua vida. Você deve orar como se a eficiência e o louvor fossem todos devidos a Deus, e trabalhar como se o dever fosse todo seu. Sem oração, ninguém está livre de perigo, nem por um dia ou uma hora sequer. Isso aqui é o mais importante. Se você esquecer todo o resto, não esqueça disso aqui que a palavra está dizendo, ó. Aquele que nada faz além de orar, logo deixará de orar. Professor Paulo, forte, né?
Hein, Isaac? Aquele que nada faz além de orar, logo deixará de orar. Porque a oração, ela exige ação, atitude. Precisamos de agir em prol daquilo que nós estamos pedindo, agir em prol daquilo que acreditamos. Então eu gostaria que você saísse daqui nessa noite, iniciasse os seus combates dessa semana com a certeza e o discernimento. Qual o combate que vale a pena combater? Perderei tempo com coisas deste mundo? Ou batalharei a batalha necessária? Protegerei as nossas famílias e protegerei a minha vida espiritual, porque isso depende a sua, a nossa salvação. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos sair daqui nessa noite com a certeza de que Cristo Jesus, Ele quer o melhor para todos nós, e que nós possamos ser assim como Samar, se posicionar e defender aquilo que é importante, porque o que aconteceu na vida de Samar naquele dia foi um milagre. Humanamente é impossível um homem batalhar contra um exército todo, um exército inteiro, mas o que os nossos olhos veem é o exterior, mas anjos com espadas flamejantes estavam batalhando com ele, e Samar saiu vitorioso. Samar recebeu sua recompensa, e você receberá sua recompensa também. Amém? Que Deus nos abençoe.